tudo bom? Quintos anos, nós estamos na revisão de geografia e a gente vai relembrar algumas coisinhas aqui que nós vimos. A nossa apostila, ela vai caminhar da página 118 até a página 123 com a gente, tá bom? A primeira coisa que nós vamos fazer, eu também vou pegar a minha apostila. E aqui é para deixar marcado, olha só, alguns lugares que são importantes, tá bom? Tá aqui, ó. O que é a população brasileira? Tendências da população do Brasil. Então, deixei marcadinho, porque isso aqui vai ajudar a gente na hora da prova, tá bom? Então, olha, ó. Uma das coisas que a gente precisa entender é que o Brasil, ele é um país grande em extensão territorial, mas ele é um país com pouca população. Mas como assim? O Brasil tem muita gente. Muita gente. Eu vou explicar. O Brasil, ele tem uma má distribuição. Então, olha só. Vou pegar aqui a caneta verde. E nós vamos desenhar aqui o nosso território brasileiro, que é mais ou menos assim. Mais ou menos, tá bom? Você sabe que ele não é exatamente assim, mas é mais para a gente ter uma ideia. Então, o que acontece aqui? Nós temos algumas regiões do Brasil que são mais populosas e outras que são menos populosas. Então, para a gente entender um pouquinho aqui, a gente precisa entender que no Brasil, vou passar aqui bem mais forte para a gente poder enxergar. É um mapinha aproximado, não um mapinha real, tá bom? Só para a gente entender um pouquinho. Nós temos algumas regiões que são regiões de maior população e regiões com menor população. Para isso, eu estou fazendo aqui como se fosse um gráfico com vocês. Ó, com a minha cor laranja, eu vou marcar as regiões com maior população. Então, nós temos aqui a região que a gente vai entender como o sul do Brasil e o sudeste do Brasil. Tá? Então, nós temos aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Estado de São Paulo, o nosso Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Eles são os estados mais populosos. Significa que eles têm a maior quantidade de pessoas dentro do seu espaço. Quando nós falamos aqui da região norte do Brasil, nós temos a menor quantidade populacional. Tá? Então, aqui nós temos a menor quantidade de pessoas morando. Por quê? Porque aqui nós temos dois fatores muito importantes. Na região norte, nós temos a região amazônica, o Pará, o Acre, Rondônia, Roraima. O que acontece? Essas regiões aqui, elas são regiões de trabalho mais rural, são regiões indígenas e são regiões com poucas pessoas morando, porque não tem muita possibilidade de trabalho. Completamente diferente do que acontece na região sul e sudeste. Porque a região sul e sudeste tem a maior quantidade de trabalho, de disponibilidade de trabalho. Então, o que acontece? As pessoas vêm de outras regiões e acabam vivendo aqui nessas regiões. Principalmente em quais estados? São Paulo e Rio de Janeiro, tá bom? Esses dois são os principais estados de onde as pessoas vêm para morar, normalmente em busca de trabalho, tá bom? Mas ficou faltando um aqui, ó, que você deixou em aberto, tá? Aqui, nós temos esta região aqui, que é uma região turística, que é a região de praias, é o nosso Nordeste, tá bom? O que isso significa? Que a gente tem uma grande quantidade de pessoas morando e trabalhando nessa região, mas não tanto nessa parte aqui que a gente deixou em branco,
que é a parte que a gente vai chamar de agreste nordestino. Pro, mas você deixou um espacinho aqui, que você não pôs nada. Aqui, olha só, esse espacinho pretinho. É o espaço que a gente tem destinado no Brasil à pecuária. Significa que a gente tem aqui as grandes fazendas, as grandes indústrias da área de alimentação. Significa que eu tenho grandes porções de terra e um determinado grupo de pessoas que trabalham ali. Então, o que acontece? Quando a gente olha na nossa apostila, deixa eu pegar ela aqui de volta, e a gente fala que o Brasil não é um país tão populoso, a gente tem uma concentração de pessoas maiores nessa faixa laranja, principalmente o sudeste, e no restante você tem poucas pessoas morando. Significa que uma pessoa mora aqui, outra ela tá bem mais longe, ela não tá coladinha, tá? É um pouco difícil às vezes da gente entender isso, por quê? Porque aqui no estado de São Paulo, a gente mora em prédio, mora todo mundo coladinho, a gente tem as comunidades, então você tem muitas pessoas morando num espaço muito pequeno, completamente diferente dessas regiões, que às vezes você mora numa casa, outra casa tá muito distante daqui, tá bom? Outra coisa que nós temos, quando nós olhamos aqui na mesma página 118, são as tendências da população no Brasil, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? É a quantidade de nascimentos que o país registra. A gente tem períodos com maior taxa de nascimento e outros com maior taxa de mortalidade, tá? Olha lá, Pro marcou aqui para vocês, ó. Dentre os motivos para a diminuição do crescimento populacional do brasileiro está ligada à taxa de natalidade. Natalidade vem da palavra natal, que é nascimento, significa que está nascendo menos gente. Por quê? Primeiro porque muitas das mulheres elas estão deixando de ficar em casa, de cuidar de seus filhinhos em casa, elas estão trabalhando fora. Significa que muitas delas estão querendo uma carreira profissional, então elas não estão mantendo esse costume familiar. Então as mulheres estão saindo para trabalhar, em consequência elas estão tendo menos filhos. Hoje a média na casa de vocês é do quê? 2 filhos, algumas 3 filhos, algumas um filho só. E a gente não tá tendo muito mais do que isso nas famílias. Em compensação, na época da avó, da bisavó de vocês, a média era 7, 8 filhos. Então essa taxa de natalidade está caindo. Outra coisa também, as mulheres estão se cuidando mais. Então elas estão cuidando para que elas não tenham gravidez precoce, uma gravidez indesejada. Então, tudo isso afeta no desenvolvimento do país. E quantas pessoas vão estar vivendo aqui nesse território, tá bom? Então, olha só. A gente tem aqui este gráfico que eu queria falar com vocês. Alguns de vocês tiveram um pouquinho de dúvida e a Pro percebeu na hora de vocês fazerem os exercícios. O que fala esse gráfico? População brasileira dividida por gênero, feminino ou masculino, de acordo com a faixa etária. Então, aqui é quantas pessoas, mulheres, sexo feminino, com 0 a 4 anos, criancinhas pequenininhas, quantas tinham aqui, ó, de acordo com a última contagem, que foi em 2010? 13,6% da população, tá? Um total de 6.779.172 menininhas de 0 a 4 anos, tá? A gente tem que levar em consideração o censo. O que acontece com o censo? O censo geográfico, ele acontece de 10 em 10 anos, tá? É o IBGE que faz essa contagem. A próxima contagem seria este ano, mas por questões da pandemia, a gente não tem os agentes que vão fazer essa pesquisa fazendo esse tipo de trabalho. Então, a gente vai ter uma amostragem, quando for feita a próxima, com essa defasagem. Então, significa que não vai estar sendo após 10 anos, que é o tradicional. Pode estar sendo com 11, 12 anos, e depois ela volta a cada 10 anos, tá bom? Então, isso aqui é pra gente saber, ó. Eu preciso olhar pra cá, tá? A idade das pessoas. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho 39, bem aqui. 35 a 39 anos. Eu tenho mais homens ou mais mulheres, ó. Eu tenho aqui, ó, 4% de homens, 4,2% de mulheres. Então, a quantidade de mulheres em relação aos homens
Tá, a minha idade é um pouco maior, mas não é muito maior, tá bom? Outra coisa que a gente precisa entender é a nossa população brasileira, que de uma certa forma está aqui nesse quadro com esse mapinha do Brasil razoável, tá? Então, olha só, a gente tem que entender, quando nós olhamos, que nós temos próximo ao litoral a grande concentração de população. Isso tem 2 fatores. Primeiro, anota aí. Quando os portugueses chegaram no Brasil, o que eles fizeram? Desembarcaram nas praias e começaram a morar aonde? Na região costeira, no litoral. O que isso quer dizer pra gente? Que essa parte do Brasil ela foi explorada primeiro. Depois, com os movimentos bandeirantes e tudo mais, nós tivemos o desenvolvimento das demais regiões e dos demais estados aqui, que ainda não haviam sido criados. Ainda hoje, nós temos uma maior quantidade populacional nessa região que a gente vai chamar de região costeira. Costeira é a região que tem as praias, tá? Por quê? Primeiro, porque nós temos regiões turísticas. Segundo, nós temos os portos. Terceiro, nós não temos grandes desenvolvimentos fora da agricultura e da pecuária nesta região, que é central e norte, tá bom? Quando a gente olha aqui São Paulo ele começou a se desenvolver aqui, Porto de Santos. E começou a ver esses movimentos bandeiristas e tudo mais, e nós começamos a ter desenvolvimento sentido oeste. Significa que, por causa do Porto de Santos, nós começamos a ter um desenvolvimento de Santos, São Paulo, e aí praticamente nós temos o estado de São Paulo todinho, um estado super desenvolvido e muito populoso, tá? Então, diferente quando eu olho aqui, por exemplo, Bahia, tá laranjinha, mas não tá no laranjinha tão escuro. Por isso que é importante a gente sempre ler as nossas legendas, tá? São elas que nos ajudam. A prova vai dar para vocês, na próxima aula, uma aula só sobre legendas. Vários tipos de legenda, tá bom? Vocês vão poder usar daqui para frente. Então, quando a gente fala de densidade demográfica, quer dizer a quantidade de pessoas que estão morando numa região. Então, olha só, você vai olhar aí na sua apostila. Onde é que eu tenho mais gente morando? Como que chama isso aqui? Costa. Nossa, você sabia? Costa. Então, olha lá, aqui é a costa. Dentro dessa região, onde é que eu tenho maior densidade demográfica? Eu vou olhar onde eu tenho a cor mais escura. Olha lá. Opa! Em milhões de habitantes. Habitantes por quilômetro quadrado. Eu tenho mais de 100. Onde que tem? Onde eu tenho o laranjão mais escuro. Onde é que tá acontecendo isso aqui? Na cidade de São Paulo e nas cidades do entorno de São Paulo. Quando vocês estão vendo o jornal, ou os pais de vocês estão conversando, às vezes eles falam de um lugar chamado Grande ABC. O que é isso? São algumas cidades que estão aqui encostadas, aqui na cidade de São Paulo. E elas têm ali os nomes com essas iniciais. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema. E hoje a gente tem também Guarulhos fazendo parte aqui, não do grande ABC, mas fazendo parte dessas cidades super populosas que nós temos aqui em volta de São Paulo, tá? Por que a gente fala isso? A gente tem assim, São Paulo e grande ABC. São Paulo e demais cidades, ou São Paulo, cidades de entorno, porque a gente está falando dessas principais cidades. Completamente diferente da falar assim, nossa, Bauru, lá no oeste do estado. Eu tô falando de um lugar que está longe da capital, que tem uma quantidade populacional muito menor, tá? Então aqui a gente tá levando em consideração o quê? Quantidade de habitantes, tá bom? Depois disso, olha lá, chegamos aqui no outro ponto, que a Pro também marcou, tá bom? Tá até circuladinho aqui. E vocês também tiveram uma videoaula sobre as migrações no Brasil. Então, olha lá, as migrações são os movimentos que nós fazemos de um lugar para o outro. Vamos voltar para este lindo mapa aqui, que a Pro fez. Olha lá, façam de conta que esse aqui é o nosso mapa do Brasil. Então, o que a gente tem? A gente tem regiões de pouca oferta de trabalho, significa que não tem trabalho para todo mundo. O que essas pessoas fazem? Eu vou pegar aqui uma caneta,
de uma outra cor. O que eu faço? Eu tô morando aqui, nessa região aqui do interior. Eu não tenho trabalho pra mim. Eu saio daqui, da minha região, venho com a minha família ou venho sozinho e vou morar aqui. Saio com a minha família, eu saio sozinho daqui e vou vir cá. Saio com a minha família ou sozinho pra cá. E assim por diante. Isso aqui são as migrações. Os movimentos de migrações, eles podem acontecer de duas formas. Primeiro, eu tenho migrações onde as minhas pessoinhas aqui, elas estão saindo dessa região por uma falta de trabalho, uma falta de estudo. Por exemplo, quero fazer um determinado curso e não tem na minha região, uma faculdade não tem na minha região. Saio dali e venho numa outra região, para um outro estado, e que eu tenha mais possibilidades. Normalmente as pessoas vêm por duas razões. A primeira delas é sempre trabalho. A segunda, a gente tem aí uma divisão. Muitos vêm em busca de recursos de saúde, às vezes precisam fazer algum tratamento, e outros por questões escolares, vêm fazer faculdade, vêm fazer cursos em outros lugares, tá? A gente tem migrações, normalmente saindo aqui dessa região sul e sudeste, indo para o nordeste, indo para o norte. Tem, mas muito pouquinho, bem pouquinho, tá bom? Porque normalmente as pessoas que saem da região sul e sudeste e vão para essas outras regiões, normalmente elas viajam por algumas razões. Uma, eles querem desenvolver algum tipo de comércio, alguma coisa nessas regiões. Ou em alguns casos eles procuram outro estilo de vida, mais calmo e tudo mais. Só que isso é uma quantidade muito maior. Então, se a gente imaginar aqui, de 100 pessoas, 90 estariam vindo norte, nordeste, para o sul e sudeste. Em contrapartida, eu teria às vezes 5%, 5 pessoinhas saindo daqui, sul e sudeste, e indo para outras regiões. Por aí essa diferença que ficou aí no meio, porque essa conta não fecha. A gente chama elas de migrações pendulares, tá? Que vem crescendo cada vez mais ao longo do tempo. Por quê? Eu, por exemplo, posso morar aqui em São Paulo e dar aula numa outra escola que fica no município de Guarulhos. O que isso significa? Que eu moro numa cidade, saio para trabalhar, trabalho nesse outro lugar e à noite eu volto para minha casa, tá? Isso é uma migração pendular. Também acontecem as migrações pendulares em que a pessoa sai de manhã, mas ela não volta à noite para casa dela. Às vezes ela vai passar uma semana fora de casa, 15 dias fora de casa, um mês fora de casa e depois ela volta para sua casa, que também é bastante comum, tá? Então a gente tem estes tipos de migração. Então aqui seguiu para vocês uma revisão bem geral, tá bom? De geografia. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, pode chamar aqui embaixo e perguntar, tá bom? O conteúdo ele não está difícil, mas a gente quer fazer o melhor por vocês, tá bom? Beijo.